Relatório. Vem ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais, CAS, o projeto de lei do Senado, PSL número 235 de 2018, do senador Paulo Paim, que altera a lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondente e da outras providências, para incluir nos programas públicos de assistência farmacêutica, modalidade de subsídio para possibilitar que todo aposentado ou pensionista adquira os medicamentos a ele prescritos com o desconto que especifica. A proposição é composta de 3 artigos. O primeiro deles define o escopo da lei que se pretende criar. O artigo 2º acrescenta parágrafo único ao artigo 19M da Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde. O referido dispositivo determina que os programas de assistência farmacêutica em atividade no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, deverão garantir 3 modalidades. A. Fornecimento gratuito de medicamentos e classes de medicamentos definidos por critérios epidemiológicos. B. Subsídios para a aquisição de medicamentos e classes de medicamentos definidos por critérios epidemiológicos. C. Subsídios para possibilitar que todo aposentado ou pensionista adquira quaisquer medicamentos a ele prescritos com 50% de desconto sobre o preço de referência do produto. O derradeiro artigo do PLS número 235 de 2018 constitui a cláusula de vigência e prevê que a lei eventualmente originada passará a exercer seus efeitos 180 dias após a data de sua publicação oficial. Na justificação da proposta, seu autor traça um breve histórico do programa Farmácia Popular do Brasil e argumenta que os aposentados e pensionistas necessitam de tratamento diferenciado em relação ao restante da população no que se refere ao acesso à assistência farmacêutica. Em função de sua idade avançada, eles precisariam consumir medicamentos em maior quantidade, onerando-lhes sobremaneira o orçamento familiar. A solução apontada pelo autor seria criar um subsídio de 50% na aquisição desses produtos, sem qualquer vinculação a critérios epidemiológicos. O PSL número 235 de 2018 foi distribuído à apreciação exclusiva desta CAS, para decisão em caráter terminativo. A proposição não foi objeto de emendas. Segunda análise, a competência deste colegiado para apreciar e decidir terminativamente sobre a PLS número 235 de 2018 está fundamentada no regime interno do Senado Federal, RISF, especialmente no inciso 2º do artigo 100. Opinar sobre proteção e defesa da saúde e sobre matérias de competências do SUS. E no inciso 1º do artigo 91, discutir e votar matérias dispensada a competência do plenário. Em virtude do caráter terminativo da decisão, cabe a este colegiado apreciar também os aspectos relativos à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. A proposição, ora apreciada por esta comissão, não poderia ser mais oportuna em um momento em que o Parlamento debate a reforma da Previdência com a perspectiva de redução dos direitos dos aposentados e pensionistas. O PSL número 235 de 2018 vai no sentido oposto ao conceder-lhes subsídio de 50% para a compra de medicamentos. Trata-se de medida justa e necessária, vista que os gastos com medicamentos representam quase metade dos gastos das famílias com saúde. Com efeito, estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
o IPEA, estimou que os medicamentos respondem por mais de 40% dos gastos das famílias em saúde. De outro lado, trabalho mais recente, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou aumento constante dos gastos das famílias com saúde. Em 2015, as despesas com saúde corresponderam a 9,1% do Produto Interno Bruto do país, contra 8,7% em 2014, sendo que 5,1% vieram das famílias e 3,9% do governo. Apenas com medicamentos, os gastos atingiram 92,5 bilhões, aproximadamente 1,5% do PIB. Esses números não representam fidedignamente, contudo, a realidade dos beneficiários da proposta sobre análise, os aposentados e pensionistas. Para estes, a questão é ainda mais grave. Levantamento realizado com idosos no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mostrou que a parcela da renda familiar mensal gasta com medicamentos para idosos nas classes A, C e E foi 4%, 5,7% e 10%, respectivamente. São números realmente impressionantes, principalmente se considerarmos as outras despesas com os idosos têm que arcar. Um quadro representativo do problema foi descrito no estudo desenvolvido por Instituição de Ensino do Espírito Santo. O levantamento mostrou que os gastos com saúde podem atingir até 57% da renda familiar no caso dos idosos, principalmente porque é nessa etapa da vida que os custos dos planos de saúde são maiores. A pesquisa concluiu, portanto, a qualidade de vida dos aposentados fica muito comprometida, pois o orçamento familiar é direcionado às despesas com saúde e pouco resta para as outras áreas relevantes como alimentação e lazer. Não há dúvida, assim, quanto ao mérito da proposição. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pelo projeto, tendo em vista que compete à União legislar sobre proteção e defesa da saúde, no âmbito da competência concorrente, a teor do disposto no artigo 24, no inciso 12 da Constituição Federal. Ressalte-se, igualmente, que o projeto em tela não vulnera cláusula pétrea constitucional. Ademais, a medida que insere no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, em conformidade com o caput do artigo 48 da Carta Magna, não havendo reserva temática a respeito do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. No que concerne à juridicidade, a proposta afigura-se irretocável. Portanto, primeiro, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, e é adequado. Segundo, as disposições nelas contidas inovam o ordenamento jurídico. Terceiro, possuem o atributo da generalidade. Quarto, mostram-se dotadas de potencial coercitividade. E quinto, são compatíveis com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. Por fim, não havendo reparos a fazer quanto à técnica legislativa empregada pelo voto da proposição. Voto em vista do exposto, o voto é pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei do senador número 235 de 2018 e no mérito pela sua aprovação. Muito bem, senadora. Coloca